Boa tarde. Para quem já acompanha o programa, meu nome é Renata, eu trabalho com culinária vegana, que é aquela que não leva nada de origem animal, então sempre com produtos de origem vegetal ou mineral. Nesse caso, eu vou preparar para vocês uma massa folhada, que não leva muita gordura, tá? E a gordura que a gente vai usar é o óleo de canola, que é uma fonte natural de ômega 3. Então vamos começar com uma massa, depois eu dou uma sugestão de recheio, mas é uma massa bem prática, bem versátil. Para a massa, você vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal e 1 colher de chá de fermento químico em pó, 2/3 de xícara de água, 1/3 de xícara de óleo e amido de milho. Então a gente ferve 2/3 de xícara de água com 1/3 de xícara de óleo. Agora é só aguardar ferver. Enquanto isso, nós misturamos aqui na farinha de trigo o sal e o fermento químico. Então começou a ebulição, pode ligar o fogo e aqui nós vamos escaldar a farinha. Mexer inicialmente com uma colher para não queimar a mão mesmo. Ela vai adquirindo essa consistência. Então vocês vão ver que a diferença dessa massa para uma massa folhada tradicional é justamente o teor de gordura, tá? Aqui, toda a gordura que vai nessa massa já foi, que é esse 1/3 de xícara de óleo, tá? Aqui eu vou colocar no balcão, trabalhar só mais um pouquinho com essa massa, para ela ficar bem lisinha. Quando for possível já bolear, nós vamos deixar ela descansar uns 10 minutos na geladeira. Essa aqui é a massa, depois de descansar 10 minutos na geladeira, tá? A gente trabalha com ela mais um pouquinho. Vocês vão ver que ela tá um pouquinho mais firme. Aqui a gente dá uma rasgada nela e une novamente. Como o processo de folhar é praticamente mecânico mesmo, tá? Que eu vou usar o amido e já vou formar as camadas durante as dobras, eu tenho que prever um pouco o que eu vou fazer, tá? Nesse caso eu vou mostrar para vocês a técnica para fazer uma torta redonda, tá? Com a massa toda. E depois com a sobra de massa eu mostro como fazer biscoito ou cortar para outros usos, tá? Então começar aqui eu divido a massa em duas e preciso abrir ela bem fina. Polvilhar com um pouco de farinha o balcão. Ela vai chegar na espessura que eu quero quando ela começar a aparecer o fundo, tá? Então aqui já dá pra ver um pouquinho a mão por baixo da massa. Não é demais, não é aquela massa super fina, mas ela também não pode estar grossa demais. Aqui começa o processo de folhar, que é o que difere da massa tradicional. Então eu tenho amido de milho, eu vou espalhar em cima de toda a massa. Tentar não deixar muito excesso num local só, espalhar bem. E eu vou começar a enrolar, como se eu fizesse um rocambole mesmo, tá? Fechar ela aqui numa espiral. Passar um pouquinho de água por dentro, que assim você preserva então a forma já dessa massa e as camadas que ela já tem com o amido, tá? Amassar um pouquinho. E daqui pra frente abrir com um rolo mesmo, tá? Vou polvilhar novamente com farinha de trigo, não mexe mais com o amido. Terminei de abrir a massa, essa vai pro fundo da forma. Eu deixo ela mais ou menos no mesmo tamanho mesmo, tá?
É importante cortar as bordas externas para que a massa possa receber calor e folhar. Vou só mostrar para vocês então como ela vai ficar. Ela já tá folhada, tá? É realmente agora questão de cozinhar. E agora abrir para a lateral. É o mesmo processo, só que aqui nós não vamos fazer a espiral no final, nós vamos deixar a massa reta mesmo. Então aqui eu não vou fazer a espiral porque eu quero agora cobrir a lateral da massa, então é só deixar já no tamanho adequado. Então, mais uma vez aqui, cortar a borda externa. Passe água por dentro da forma e fixe a massa na lateral da torta. Como eu disse, ela não é uma massa que gruda muito justamente por ter pouca gordura. Então, a gente pega alguns pedacinhos de massa mesmo e faz como se fosse uma alça, tá? Essa massa, como ela vai ficar na parte externa, ela vai ressecar e ela vai até acabar caindo durante o processo de cozimento. Tá? Mas ela ajuda a manter o formato. E essa massa vai para o forno por cerca de 5 a 10 minutos, dependendo do uso dela. Se for para colocar um recheio quente, ela vai precisar voltar depois com o recheio, então deixa 5 minutos até ela começar a dourar. Se for para usar num recheio doce, por exemplo, algo que já vá direto para a geladeira, já deixa os 10 minutos, ela cozinha completamente. Depois só retira e aguarda esfriar para colocar o recheio. Enquanto a torta vai ao forno, a culinarista dá uma dica para usar o que restou da massa. Tem uma outra possibilidade de trabalhar com essa massa, que seriam biscoitinhos ou pastéis. Eu vou usar aqui o que sobrou da receita da torta, tá? Não pode fazer isso muitas vezes, tá? No máximo essa massa, sem alterar a consistência, ela vai aguentar isso 2 ou 3 vezes. Então a gente abre novamente e é só cortar. Então, por exemplo, eu quero fazer um biscoito doce, eu já deixo aqui quadrado. Aí seria questão de pincelar com uma calda de açúcar, ó, ela já vem também meio folhada. Então seria questão de pincelar com uma calda de açúcar e polvilhar com açúcar, também levar ao forno até dourar. Essa é a massa da torta, depois de 5 a 7 minutos de forno. Essa eu não deixei cozinhar completamente porque eu vou colocar um recheio salgado. E essa aqui é a possibilidade que eu falei dos biscoitinhos. Agora é a hora do recheio. Você vai usar 2 dentes de alho amassados, 2 berinjelas cortadas em cubos grandes e deixadas de molho em água e sal por 15 minutos, meia xícara de aveia em flocos em 1,5 xícara de água, meia xícara de tomate em flocos e noz moscada. Bata a aveia com água no liquidificador até ela ficar homogênea. Numa panela aquecida com um pouco de azeite, coloque o alho para refogar a berinjela. Acrescente sal e pimenta do reino a gosto. E por último, o tomate seco. Espere reduzir pela metade o volume da berinjela para acrescentar a noz moscada ralada e o leite de aveia. Coloque o recheio na massa e leve ao forno por aproximadamente 10 minutos. Aqui a torta com a massa folhada light de berinjela.